9h31, nós estamos de volta com o TV Mar News. Lembrando a você que está nos assistindo que agora o TV Mar News ele terá 2 horas de duração. Então a gente se encontra das 8h30 às 10h30 da manhã aqui no seu canal 525 diariamente, tá bom? Olha só, gente, eu chamei no bloco passado, a gente se organizou aqui e eu vou mostrar para vocês a partir de agora esse descaso, né, da saúde pública aqui no estado de Alagoas que coloca em risco os servidores da saúde. A gente está trazendo para vocês o caso de uma servidora de lá do Hospital Elvio Alto que já foi infectada 3 vezes com doenças e agora também com Covid. A gente vai acompanhar agora no vídeo feito por Arnaldo Ferreira. Vamos acompanhar. Como é seu nome completo? Maria Elizabeth Almena de Almeida. A senhora trabalha onde? Elvio Alto. A senhora faz o que lá? Eu sou técnica de enfermagem. A senhora começou com os sintomas do coronavírus a partir de quando? Domingo passado. Quais são os sintomas que a senhora tem? Eu amanheci congestionada logo cedo, nariz todo congestionado, rosto, dor de cabeça, garganta arranhando, dores no corpo, desconforto respiratório, astenia, que é a fraqueza nas pernas. E aí eu liguei para a doutora, à tarde eu liguei para a doutora e falei para ela o que eu estava sentindo. Ela me disse que eu ficasse observando os sintomas, já que era o primeiro dia. O exame, o suave, eu só poderia colher com 5 dias de doença. A senhora já está com quantos dias? Hoje eu estou com 9. Eu só poderia colher com 5 dias de doença. Com dificuldade de respirar? 5 dias de doença. E aí ela disse, mas olhe, se você tiver febre alta, diarreia e o desconforto aumentar, você corre para o hospital para fazer um hemograma, um raio-x com bioquímica. A senhora sentiu isso? Aí eu aguentei o domingo todo, porque o desconforto não era apavorante. Na segunda também aguentei. Quando foi na terça, à tarde, o desconforto começou a aumentar. Aí eu não aguentei mais. Aí coloquei no grupo do hospital, no grupo da gente, que é onde tem os enfermeiros e médicos, e reclamei o que estava sentindo. Aí as médicas, que são muito minha amiga, graças a Deus eu sou muito querida lá, disse, Bete, corra para o hospital, que é para você começar logo as medicações. Já começou as medicações? Já terminei ontem. Quais são os remédios que a senhora está tomando? Eu tomei o Tamiflu, que é um antiviral, ele serve para o H1N1 e como ele é um antiviral, combate vírus. E o coronavírus é um vírus, aí também está sendo usado, porque até o momento não se tem uma medicação que diga que funcione, né? Essa é a medicação. A direção do hospital, qual foi a orientação que deu para a senhora? Direção do hospital, não. Eu só tive orientação médica dos médicos do pronto atendimento, que é meu setor. Para ficar em casa? Para ficar em casa, eu estou em isolamento social totalmente. E suspeita, né? Como suspeita. A senhora está saindo só para atender a Gazeta? Só estou atendendo, só saí aqui na varanda agora só para me atender. Qual o comportamento, a senhora suspeita que pegou esse vírus como? Trabalhando? Olha, a senhora tem equipamento? Lá no HDT apareceu o primeiro caso de uma enfermeira, uma enfermeira, foi o primeiro caso. Já teve outros casos, tem gente lá já, como eu, aguardando exames. Funcionário de lá também? Também. Quer dizer, a senhora acha que se contaminou, que pegou essa suspeita lá no trabalho? Bem, lá é um hospital infecto, né? A senhora lá tem equipamento de proteção? Tinha? Máscara? Lá é o seguinte, EPI está bem complicado, porque estão dando 3 máscaras para a gente passar 12 horas com essas 3 máscaras. E o ideal seria quanto? Para mim, cada paciente que você atende é uma máscara.
Pois é, gente, olha, muito triste essa situação, né? Esse descaso, na verdade, que a gente vem mostrando também sempre aqui na programação do TV Mar News, trazendo para vocês essa realidade vivenciada pelos servidores que estão aí na linha de frente, travando essa batalha contra essa pandemia. Olha só, eu trago informações agora para vocês a respeito de deputados que estão também com casos confirmados de coronavírus aqui no estado de Alagoas. O deputado Antônio Albuquerque e Galba Novaes testaram positivo para a Covid-19. Os dois estão em isolamento domiciliar e até o momento não apresentam sintomas graves. Já o vereador Kleber Costa está internado no Hospital do Coração com sintomas e aguardando o resultado do teste. Você confere aí na telinha, então, deputado Antônio Albuquerque, Galba Novaes e o vereador Kleber Costa, que também é médico, né? E a gente traz também agora para vocês aqui informações a respeito do município de Palmeira dos Índios, que está trazendo um decreto aí, trazendo algumas informações para vocês. O uso de máscaras passou a ser obrigatório nas ruas e em estabelecimentos comerciais e agências bancárias também de Palmeira dos Índios, o município do Agreste de Alagoas. A medida foi adotada para prevenir o contágio do novo coronavírus e foi publicado por meio do decreto do Diário Oficial do município. O município é o primeiro do estado a obrigar o uso de máscaras nas ruas. O decreto determina também que estabelecimentos como bancos, lotéricas e supermercados que não cumprirem a determinação sejam notificados pela vigilância sanitária. O documento publicado também estabelece que somente 5 pessoas podem acompanhar sepultamento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. Em caso de sepultamentos por outras causas, é permitida a presença de 20 pessoas. Vendedores de feiras livres devem obedecer ao distanciamento de 3 metros entre as barracas e possuir material de higiene e álcool em gel ou líquido para fornecer aos clientes. O consumo de alimentos ou bebidas nas feiras também foi proibido. O feirante que insistir em descumprir as normas pode ser multado e ter os produtos recolhidos. A Prefeitura, inclusive, disponibilizou também um disque denúncia coronavírus para que a população denuncie o descumprimento dessas medidas preventivas através do número 829-8101-6969. Volto a frisar, gente, que essas são as medidas adotadas pelo município de Palmeira dos Índios. Olha só, agora a gente vai falar sobre o dia de combate à hipertensão, que foi no dia 26, ou seja, nesse domingo que passou agora, anteontem. A gente vai conversar via Skype nesse momento com o médico Evandro Filho, ele que é cardiologista e vai trazendo para a gente, então, informações a respeito desse combate de uma doença que já é tão comum aqui no nosso país, não é isso? Bom dia para você, doutor Evandro, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Porlane? É um prazer estar aqui com todos esses espectadores da TV Mar. E eu achei um tema muito pertinente, né? O último dia 26, esse domingo que passou, foi a data oficial desse dia de prevenção ao combate da hipertensão arterial, que é uma doença silenciosa e muito comum no nosso país. Pelas estatísticas do IBGE, mais de 80%, mais de 36 milhões de brasileiros são acometidos pela hipertensão, pela pressão alta, como é conhecida popularmente. E essa doença chega a matar mais de 300 mil brasileiros por ano. Então, é fundamental que a população tenha ciência, que conheça, e que é uma doença que leva a mortes diretas e indiretas, porque ela comete vários órgãos, os vasos sanguíneos, do cérebro, do coração, do rim, dos olhos, podendo levar a glaucoma, infarto, AVC e perda da função renal. Então, como o próprio dia, a data comemorativa, ela fala muito em relação à prevenção. Então, como quase tudo na medicina, prevenir é melhor do que remediar. Então, o que a gente tem que enfatizar são os cuidados que as pessoas têm que ter, que são em adotar hábitos de vida saudáveis, como uma dieta balanceada, rica em frutas, verduras, uma hidratação adequada, a prática de exercício físico, o não tabagismo, né, ou cessação
do tabagismo para aqueles pacientes que fumam, a ingestão pequena de bebida alcoólica. O senhor estava citando aí para a gente, né, que esse problema, a hipertensão, essa doença, ela traz vários outros problemas. É uma doença silenciosa, mas que vai acometendo outros órgãos. Como você bem frisou, muito comum aqui no nosso país também, mas também muito negligenciada. As pessoas acreditam, exatamente por ser tão comum, as pessoas não levam tão a sério. Eu tenho hipertensão, tudo bem, vou tomar o meu remédio, a minha medicação diariamente, mas não é bem assim, né? Como o senhor bem frisou, ele traz complicações, essa doença traz complicações para todo o sistema, para todos os órgãos. O grande problema foi o que você falou, é uma doença silenciosa. Infelizmente, a pressão alta ela só vai dar sintoma quando ela está muito, muito alta. Então, na grande maioria dos casos, as pessoas, os pacientes, eles não vão queixar, não vão ter sintomas e vão acabar levando uma vida como se tivesse tudo normal. Então, o que é que a sociedade recomenda? Que se faça, não existe ainda uma periodicidade bem definida, mas que se eventualmente a cada 6 meses ou uma vez por ano a pessoa tenha acesso a possibilidade de medir a pressão, seja no posto de saúde, seja numa farmácia, seja com o vizinho que tem um aparelho portátil, seja adquirindo um aparelho portátil, então, seja indo a uma consulta com o seu médico, seu clínico, o seu cardiologista e que nessa consulta possa ser verificada a pressão. Então, encontrar algum momento para que seja mensurado, porque o diagnóstico ele é feito a partir da medida da pressão, seja em consultório, seja através de exames, como o mapeamento da pressão. Era isso que eu queria ressaltar. É preciso fazer um mapeamento. Tem pessoas que têm picos de pressão e acham que aquilo já é hipertensão. Isso não é hipertensão. É preciso, então, fazer um mapeamento para ver como é que o corpo diariamente se comporta. Se comporta. O mapeamento, Porlane, na maioria das vezes a gente consegue fazer o diagnóstico sem o mapeamento. A gente acaba reservando esse mapeamento para exatamente as situações que você falou. Pessoas que têm picos esporádicos de pressão alta, como tem gente que tem paciente meu que ele tem pressão alta somente durante o sono. Então, às vezes é difícil fazer o diagnóstico com medidas normais. Então, às vezes a gente precisa lançar a mão desse recurso, que é um aparelhinho que o paciente vai para casa com ele, ele fica 24 horas com esse aparelho, ele realiza aproximadamente 90 medidas de pressão durante aquelas 24 horas. E a gente no consultório vai ter acesso a esse relatório e vai poder tomar as medidas necessárias. A partir de que idade seria necessário, então, o paciente começar a ficar atento? Porque a pressão alta, ela acomete qualquer idade, ela é mais comum numa determinada faixa etária, e a partir de que idade a gente já deve começar a ficar monitorando? A sociedade, você pode fazer, existe diagnóstico até de hipertensão em crianças, mas isso a gente não deve levar como normal, isso são casos em exceção. Mas a partir dos 20 anos de idade é recomendado pelo menos uma vez ao ano fazer a medida da pressão alta, entendeu? Principalmente aquelas pessoas que praticam atividades físicas e esportes. É importante ter esse cuidado até para a prática esportiva, mais segura. Pois é, e a gente tem também a questão das causas, né? Quais são as principais causas? Todo mundo associa a hipertensão ao consumo exagerado de sal e do sal propriamente dito, mas não é só isso. Tem um grande vilão que a gente chama do sódio, né? Explica para a gente essas questões que, olha aí, vale a gente lembrar que o sódio também está presente em alimentos doces. Claro, isso aí eu sempre digo, é a pegadinha, né? A pressão alta, ela está associada à alimentação inadequada, como você falou, o excesso de ingesta de sódio, ao sedentarismo, ao fumo, ao tabagismo, ao consumo excessivo de álcool, ao estresse e também a outros fatores metabólicos, como o paciente que tem outras doenças metabólicas, como o açúcar elevado, a glicemia elevada, colesterol triglicerídeo alto, ao sobrepeso e à obesidade. Mas a principal causa da hipertensão arterial, que a gente chama de primária ou essencial, ainda são a tendência genética das pessoas. Então, esse às vezes a gente vê pacientes hipertensos, mas sem outros, a gente chama fatores de risco, esses outros que eu citei. Então, às vezes a gente pega pessoas que têm
hábitos de vida relativamente saudáveis, mas mesmo assim são hipertensas. Então, geralmente o que sobra é o fator familiar ou a herança genética. Por isso é importante um acompanhamento com o especialista, né, com o médico, e para que ele possa fazer essa triagem inicial do tipo de hipertensão que é, em que grau essa hipertensão está se manifestando e como que vai ser o tratamento e o acompanhamento desse paciente. Entendeu? Doutor Evandro, as pessoas associam sempre muito a pressão. Eu acho que a minha pressão subiu, estou sentindo uma dor na nuca ou uma dor frontal. Sempre associa a pressão, a pressão alta a algum tipo de dor de cabeça. Essa situação de fato procede? Tem alguma dor de cabeça específica que identifique a pressão alta? Não existe a dor de cabeça que especifique a pressão alta. Geralmente, Porlane, isso é mais um dito popular. Geralmente, a dor de cabeça ela vem antes da pressão subir. Às vezes, o paciente é hipertenso e o corpo da gente ele reage à dor. Todo mundo tem uma reação à dor e uma das reações é a subida da pressão. Em quem já é hipertenso, essa reatividade à dor ela é mais exacerbada. Então, quando você tem uma enxaqueca, uma dor de cabeça, o corpo de uma pessoa normal, ele vai reagir com a elevação da pressão. Obviamente, não a níveis tão excessivos. Então, quando a pessoa já é hipertensa, ela vai ter essa reatividade, esse aumento de pressão reativo à dor maior do que uma pessoa que não tem pressão alta. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas no pronto-socorro com uma enxaqueca, uma cefaleia tensional, cefaleia por estresse, uma dor de cabeça por estresse, e a gente vai medir a pressão está alta. E às vezes a gente controla a dor, a gente dá um analgésico e não dá remédio de pressão e a pressão pode normalizar. Não é incomum isso acontecer. Então, a pressão para ela dar dor de cabeça ela vai ter que estar muito, muito alta, se for realmente uma dor de cabeça por causa da pressão. E isso geralmente é a exceção dos casos, felizmente. O que é importante que você salientou em relação ao sódio? O que a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza é que para o brasileiro o consumo, a ingesta de sódio, seja diretamente no sal ou embutido nas comidas, não ultrapasse 5 gramas de sódio por dia. O que daria, Porlane, para a gente ter uma ideia, equivale a 3 colherzinhas de café de sal. Então, isso seria o preconizado. É interessante a gente levar em consideração o sódio nos alimentos. Por isso, hoje é tão importante a gente dar uma olhada no rótulo, ver o que a gente está comendo. Ter muito cuidado, que eu gosto de enfatizar nos meus pacientes, são os alimentos embutidos, os temperos prontos, linguiça, salsicha, os salgadinhos, o famoso inicimiojo. Então, são bombas de sódio que a gente tem que estar olhando para ver, para dar uma olhada realmente no que a quantidade que vai ser ingerida. O senhor falando aí os nomes, né? A gente, infelizmente, tem que evitar tudo isso. Tá. Doutor, só para a gente deixar o pessoal de casa informado, né? Qual é a pressão normal, a partir de quando a pressão é alta e baixa também, a pressão baixa também traz problemas, né? A pressão baixa bem menos, viu, Porlane? Ela preocupa bem menos a gente, né? A não ser que esteja muito baixa, mas se você tem uma pressão, por exemplo, de 9/6, de 10/6, às vezes o paciente fica preocupado, está muito baixa, doutor. Se a pessoa não está sentindo nada, ela está levando a vida normal, então isso não vai ter tantos problemas. A gente considera a pressão alta, de uma forma bem simples e didática, a partir da cifra de 140/90. 140 seria a máxima e 90 seria a mínima. Sendo que o nosso alvo hoje, existe até uma campanha da Sociedade Brasileira, que a campanha chama Eu Sou 12/8, que seria a pressão, um alvo de pressão ideal para a população em geral, seria 120/80, 120 de sistólica, 80 de diastólica seria o alvo. Importante que, dependendo da faixa etária, como em crianças, mas acho que não é o objetivo daqui a gente abordar aqui a exceção, mas os pontos de corte são outros para a criança, mas o importante para a população em geral, acima de 14/9 já é um valor
que a gente tem que ficar de orelha em pé, vamos procurar um médico, observar, fazer as medidas, talvez fazer alguns exames adicionais, mas isso aí cada profissional vai julgar realmente o que vai ser necessário para aquele paciente. Vamos fazer agora um mitos e verdades. É verdade que o problema está, de fato, na mínima? Quanto mais a mínima está alta, o risco é maior, é verdade? Isso existem estudos realmente, Porlane, que mostram que a pressão diastólica mínima ela tem um efeito maior, mais agressivo no sistema cardiovascular do que até a pressão sistólica máxima. Isso realmente não é mito, isso existe um estudo científico por trás disso aí, dessa verdade aí. Isso é uma verdade. E é verdade também que é muito arriscado quando elas ficam igualadas, tanto a mínima quanto a máxima, quando elas estão muito próximas o número? Sim, isso é uma situação, quando as pressões se equalizam, tendem a se aproximar. Isso, obviamente, vai depender da situação clínica que o paciente se apresenta, mas isso pode ser indício de outras doenças do coração. Uma que é uma complicação gravíssima, chama tamponamento cardíaco, quando as pressões se igualam. Mas isso não é comum, isso acontece mais em traumas ou em doenças onde se acumula líquido ao redor do coração. Na população geral, isso não tem tanto valor. Vai depender da apresentação clínica. Muito bem, doutor. Como é que a gente pode, então, prevenir, fazendo atividade física, maneirando aí no sal? Aí tem gente que diz, mas eu vou ter que parar o meu churrasquinho de final de semana, minha cervejinha que já me desestressa. Porque eu já ouvi até, inclusive, alguns médicos dizendo, toma a tua cervejinha, tá liberado para poder desestressar. É verdade? Sempre mantendo o equilíbrio mesmo? A palavra-chave seria essa, o equilíbrio? Sem dúvida, você foi direto ao ponto. O tratamento da pressão alta, eu queria enfatizar, e você até frisou aí, é eminentemente clínico, com mudanças no estilo de vida e adoção de hábitos saudáveis de vida, né? Então, sempre, na maioria dos casos, antes de começar a medicação, antes de qualquer coisa, a gente sempre tenta levar o paciente a ter esse conhecimento e ele ser o ator do tratamento, né? E situações como parar de fumar, evitar o consumo excessivo, o álcool ele não está total, a abstinência não precisa ser total, mas obviamente a gente precisa respeitar os excessos em tudo na vida, são prejudiciais. Não poderia ser diferente com o álcool. Então, eu até, pacientes meus que gostam de tomar vinho, um cálice de vinho por dia, não tem problema nenhum. Agora, o consumo excessivo de álcool, realmente, ele é prejudicial e ele está associado ao aumento dos níveis tensionais. Obviamente, junto a tudo isso, a gente orienta uma atividade física regular. Para quem é sedentário, o que é que eu costumo recomendar? Como primeira orientação, antes de entrar em academia ou qualquer outro esporte mais com orientação, uma caminhada leve diária de 20 a 30 minutos, 3 a 5 vezes por semana. Então, isso já é uma forma de você sair de uma situação de sedentarismo total para um início de prática de atividade física. O ideal depois é uma prática supervisionada, com um profissional de educação física, etc., passando por uma avaliação médica, obviamente, e um exercício físico regular e supervisionado, ele vai muito bem. Óbvio, a gente sempre fala, tentar diminuir a carga de estresse, isso talvez é muito difícil nos tempos atuais, e aliado a tudo isso, acho que a alimentação saudável, né, optando por produtos in natura, frutas, saladas, legumes, carne branca, como frango e peixe, menos carne vermelha, evitar esses temperos prontos, que vem muito sódio dentro deles, frituras, os frios, enlatados, e os refrigerantes, ter muito cuidado, porque eles também são grandes fontes de sódio. Basta olhar na latinha lá, você vai ver. E o refrigerante zero, às vezes, ele vem muito sódio para tentar compensar o fato de ele ter menos o carboidrato, o açúcar, né?
Só para a gente encerrar a nossa entrevista, você falou bem aí sobre a questão de fazer exercícios físicos. Quem tem pressão alta pode exagerar no exercício físico? Porque a gente às vezes percebe que de repente uma pessoa está fazendo muito exercício, fica com o rosto vermelho, né? Isso indica que a pressão está subindo, a gente deve ficar em alerta. Está liberado exercício físico de qualquer forma para quem tem pressão alta? De forma alguma, viu, Porlane? O que eu recomendo e a sociedade recomenda é que para o paciente que está hipertenso e que não está controlada a pressão alta, geralmente o que a gente faz é, primeiro a gente controla a pressão e depois a gente vai orientar o paciente a fazer atividade física. Fazer atividade física em paciente que tem pressão alta e que não está controlada, isso vai gerar um risco grande para o paciente. E o que a gente recomenda? Controlar a pressão, seja com essas medidas que a gente falou de dieta e tudo mais, ou medicação, caso seja indicado, depois praticar o exercício físico. Para o paciente que é hipertenso controlado, é importante ele passar por uma avaliação médica para realmente constatar que a pressão está controlada e ele vai ser liberado a depender se ele tem só pressão alta e está controlada, provavelmente ele vai poder fazer exercício físico com qualquer outra pessoa. Mas se for um paciente que geralmente a pressão alta, infelizmente, ela vem acompanhada de outras coisas, não é só pressão alta. Então, às vezes o paciente, ele já é um paciente cardiopata, já teve um infarto, ou é diabético, ou é obeso. Então, esse paciente precisa ser visto por um médico, um clínico ou um cardiologista para que possa orientar a melhor forma e a forma mais segura dele praticar atividade física e certificar que esse paciente está seguindo as orientações, está com a pressão dentro do alvo de controle. Então, isso é fundamental para a segurança do próprio paciente. Doutor Evandro, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Esclareceu muitas dúvidas. O meu Twitter aqui atrás das câmeras, está todo mundo calado, olhando para a telinha. Que coisa boa. Nas suas dicas aí, está todo mundo fazendo um pouco de consulta. Tem gente até se exercitando, aproveitando esse momento. Isso gerou uma autorreflexão, né, para todo mundo, né? É bom. Foi um prazer. Muito obrigada pela tua participação aqui, tá bom? Bom dia para o senhor. Olha, a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no TV Mar News.